Bom, gente, então agora a gente chegou aqui na nossa quarta aula, tá? Na nossa quarto capítulo da parte prática. E eu vou mostrar para vocês como fazer um stories animado. A gente pode utilizar GIFs, né? Mas aqui vai ser um processo simples, tá? Da gente montar uns stories. Para quem realmente aí não tem conhecimento ainda de Instagram, bem básico. Se você já domina, já faz tudo tranquilo, você pode até passar mais rápido aqui por esse capítulo e para o próximo. Mas enfim, eu quero mostrar para vocês para a gente ter tudo isso aqui apontado nesse curso, tá? Então basicamente para a gente montar uns stories, a gente pode arrastar para o lado a tela ou a gente vai ali em cima em stories, tá? Quando a gente acessa os stories, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer primeiro a câmera aberta, né? Então vamos lá. Então ele vai trazer a nossa câmera e aí a gente tem algumas guias de configuração ali do lado direito. Quais são essas guias de configuração? Se eu clicar em criar, seria aqui a parte de texto, tá? Então eu posso criar um texto aqui qualquer, né? E aí eu posso deixar esse texto aqui, eu posso mudar qual que é o tipo de texto ali em cima, né? E você vê que ele vai trazer esse fundo aí meio colorido. Eu posso mudar a cor desse fundo também, colocar um feliz aniversário, pesquisar um GIF, né? Ele tem algumas opções ali que ele vai trazer, né, prontas para a gente estar utilizando. Então esse seria uma primeira guia ali de ferramentas de criação. Aqui na parte de baixo a gente vai ter os filtros que a gente vai salvando. Então conforme eu vou vendo o filtro aqui, eu posso selecionar os filtros ou deixar sem filtro nenhum, tá? Então conforme eu vejo o filtro de uma pessoa que está utilizando no Stories, eu clico ali no filtro da pessoa, salvo esse filtro e ele fica salvo aqui em cima para eu estar utilizando. Voltando ali para a barra direita, eu vou ter a parte de boomerang, que eu posso utilizar. O boomerang, quando eu faço um boomerang, né, então fiz aqui um boomerang, por exemplo, né, a gente pode mudar ali em cima, na parte de boomerang, se eu quero ele clássico, se eu quero mudar ele, por exemplo, para câmera lenta. Então vocês estão vendo que eu só filmei a apostila aqui na minha frente, né, e ele vai mudando aqui, né, ou ele vai nesse duo, que ele dá uma tremidinha no meio. Então tem várias opções, tá? Quando você vai fazer qualquer stories, pensa no seguinte, pensa na pessoa que está visualizando esses stories. Então, não tenta passar uma informação muito rápida, muito jogada, né? Muito tremida. Tenta passar algo bem estruturado. Eu, particularmente, não gosto de filmar com a câmera do Instagram. Só se eu for fazer um boomerang, porque já é uma ferramenta que tem ali dentro do Instagram. Eu gosto de filmar fora do Instagram com a câmera do celular, porque ela tem mais qualidade e ela tem mais estabilização e depois eu jogo para dentro do Instagram, tá? Então eu faço a filmagem e depois eu subo ela pro Instagram. Então aí fica a critério de vocês, tá? Mas perde um pouco de qualidade usar a câmera diretamente do Instagram, tá? E isso também não vai mudar muito questão de alcance, né? Isso é tranquilo. Bom, outra opção que a gente tem aqui é dos layouts, né? Onde eu posso dividir essa tela, tenho várias opções de divisão de telas, né? Que eu posso ir configurando e aí eu posso adicionar aqui as fotos, tá? Esse layout aqui, ele vai ser só para fotos, ele não vai ser para vídeo nesse caso. A gente tem captura múltipla, que eu posso ir apertando aqui, ele vai tirando várias fotos na sequência, depois eu seleciono qual que ficou melhor. Nível, né, para eu equalizar. Esse nível aqui, ele é interessante se eu for tirar uma foto, porque além do nível que ele vai trazer também essas linhas de grade, tá? E essas linhas de grade são interessantes para quando eu quero tirar uma foto, que eu quero ter ela bem estruturada, eu quero passar uma mensagem, né, uma paisagem, para eu posicionar a informação que eu quero principal no centro dessa foto. Então esse nível, ele é interessante. Para gravar vídeo, ele tem esse mãos livres, tá? Esses mãos livres é bem interessante também, porque eu só vou apertar ali, se eu vou gravar um stories, por exemplo, gerando conteúdo com a tela virada para mim, é interessante eu usar a mão livre porque eu não preciso ficar segurando o botão apertado. Eu aperto o botão e deixo aqui o celular em algum canto, posso apoiar ele em algum lugar e fico falando aqui com o celular. Mas lembre-se que ele vai gravar até 1 minuto, tá? Ele vai gravar 4 stories e aí ele vai encerrar. Então você vai ter que ir separando o seu conteúdo. E o bom de gravar aqui, normalmente quando eu vou gravar vídeo falando alguma coisa, eu apoio o celular em algum lugar, num tripé ou mesmo aqui no computador, viro o celular para mim, né? Então, por exemplo, eu posso apoiar ele aqui no computador, viro ele para mim, aí eu aperto o play aqui e começo a falar com o celular.
Depois que ele finalizou, eu já vou em avançar e já posto. Para isso daqui ter um pouco de mais facilidade, senão eu vou fazer um vídeo, aí eu vou ver esse vídeo, ah, não gostei, gostei, vou postar. Aqui ele já fica mais prático, fica mais vida real, fica mais dinâmico também. Então, dessa forma aqui, eu acho interessante trabalhar com os vídeos também, tá bom? Quando a gente vai fazer algum post, né, por exemplo, eu quero fazer um post aqui mostrando essa apostila que eu estou fazendo, então eu posso colocar ele e aí a gente pode arrastar para o lado aqui e usar os filtros do Instagram, né? Então a gente vai podendo arrastar, eu posso ver qual que fica mais interessante, qual que eu gostei, e aí eu posso também trabalhar aqui em cima com as ferramentas, né? Ele tem ferramentas de destaque, tá? Então ele vai trazer sempre esses destaques de ferramentas. Ele vai trazer aqui localização, menção, aqui foto, né? Vai trazer perguntas, música, os GIFs, enquete, teste. A questão dos stories é interessante você usar as ferramentas dele, tá? É interessante você abrir enquete, é interessante usar as ferramentas que as pessoas vão interagir com você. Então, perguntas, enquetes e testes é interessante, mas não é interessante você colocar um monte de coisa disso ali dentro dos seus stories, tá? Porque isso pode ficar feio, pode ficar bagunçado, a pessoa não pode entender o que você está falando ali e pode nem entender que é uma enquete que você está abrindo. Então faz uma coisa simples, você pode colocar ali, né, por exemplo aqui, e colocar uma frase. Estão ansiosos para o curso? Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, sim ou não, e beleza, ó, coloco aqui no cantinho, ó, pronto. A pessoa já está entendendo o que, que é, se eu não quiser cortar a imagem, posso redimensionar a imagem aqui um pouco. Pronto, simples, simples e objetivo. Quando eu trabalho com a enquete dos stories mudou agora, antes era sim e não lado a lado, agora é em cima e embaixo. Ficou um pouco pior, eu achei, porque ela tá usando mais espaço da imagem. Então tenta deixar grande sempre ela, para a pessoa entender que é uma enquete, para ela votar, ela não passar o dedo sem querer aqui de stories e votar sem querer, né? Então isso daqui é interessante. E aí você coloca grande ali, né? Você pode abrir também, por exemplo, aqui uma caixinha de pergunta, né? O que vocês gostariam de ver no curso, né? Coloca interrogação, ok, vou colocar aqui. Vocês viram que tem a opção de música aqui também, né? A gente pode colocar, me fale uma música legal. E a gente coloca aqui maior e a pessoa pode escolher a música. Então dessa forma você consegue montar esses stories. E também tem a questão de stories com GIF animados, né? Então o GIF, ele é bem interessante, né? Você pesquisa aqui um tópico, né? Por exemplo, curso, né? Aí eu coloco aqui, ó, curso. Recomendo, bora estudar? Aí eu coloco aqui, ó, pum, bora estudar. E beleza. Como eu disse, não fica lotando de GIF, não fica lotando de coisa, porque fica uma identidade visual feia, fica muita coisa, não passa uma informação legal e parece que você está desesperado em querer passar uma mensagem. Se você quer colocar 3, 4 GIFs no mesmo Stories, faz 3, 4 Stories cada um com um tipo de GIF, tá? Então, dessa forma dá pra fazer bastante coisa interessante aqui, tá? E também, sempre que fizer uma postagem, seja um Reels ou uma publicação, né, uma publicação de foto, pega ali a foto, compartilha ela no Stories, tá? Adiciona essa publicação no seu Stories. E aí você pode colocar aquelas questões que o pessoal faz, né, para gerar curiosidade. Então você pode colocar aqui, por exemplo, ó, clique, e ele vai trazer algumas opções de clique, né, que seria um dedinho clicando, ou tem um legal que é assim, ó, vem ver, né? Você coloca para a pessoa clicar para vir ver, ó, vem ver. Aí você coloca ali, você pode até colocar ali com a legenda. Legal, a pessoa fica um negócio meio curioso. Aqui você pode colocar, por exemplo, esse vem ver aqui em cima, ó, centralizado. E aí você pode colocar aqui também, ó, o mouse, por exemplo, vamos ver. Não vamos colocar nenhum mouse, vamos colocar aqui um clique mesmo, né? E a gente pode colocar o dedinho aqui, ó. Então, ó, clique e vem ver. E aí meio que você está induzindo a pessoa, vem ver, clique. Dá uma vontade de clicar, entendeu? Então, monta dessa forma, poucos GIFs, pode colocar GIFs animados, mas não enche muito que vai ficar um negócio meio feio, tá? E aí não vai ficar tão interessante, tá bom? Isso daqui é um pouquinho de Stories, agora a gente vai falar de Reels, depois eu vou falar de Storytelling, tá? Storytelling é muito importante para Stories também, porque a gente vai falar como você criar histórias, né? Para você fazer as suas publicações, você não fazer publicações soltas, você realmente ter um timeline ali, né, do que você vai estar falando. Então, o storytelling é bem interessante.
E depois a gente vai falar também de edição de vídeos, mas daí no CapCut mais voltado para Reels, que são vídeos trabalhados. Você também pode usar vídeos editados no CapCut para Stories. Se eu quiser, por exemplo, colocar um vídeo com legenda nos meus Stories, aí eu posso fazer também no CapCut, mas eu vou mostrar depois no capítulo 7 desse módulo prático. Beleza?